Lucas, o médico amado, capítulo 19, a partir do versículo de número 11. Lucas 19, a partir do versículo 11 até o versículo 27. A parábola dos 10 servos e das 10 minas, o acerto de contas com o rei. É o tema desse estudo, nos preparando para a ceia do Senhor. Todos encontraram? Digo amém. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão ao Senhor. Agora fala conosco através da Tua palavra, nos preparando para a ceia do Senhor. Ministra aos nossos corações, domina cada mente aqui presente, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Amados e queridos irmãos e ouvintes, estava se aproximando a Páscoa, e a Páscoa era sempre uma época de grandes emoções para os judeus, pois os lembrava da sua libertação da escravidão do Egito. Esta celebração anual, que era realizada em Israel, só aumentava o peso do jugo romano. O Império Romano dominava sobre eles, e a Páscoa, que celebrava a libertação do Egito, os fazia ansiar, desejar ainda mais um libertador. O povo desejava que Deus cumprisse as profecias do Antigo Testamento e enviasse o Messias, o Rei prometido. E Jesus, para corrigir esse conceito equivocado,
distorcido acerca da natureza do seu reino, pois até mesmo os seus próprios discípulos pensavam num reino terreno, político. Jesus então conta essa parábola dos 10 servos e das 10 minas. Essa parábola ela tem uma certa semelhança com a parábola dos 10 talentos, que está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. No entanto, essa parábola, ela fala sobre um homem nobre. Esse homem nobre se ausenta para tomar posse de um reino e depois voltar. Mas antes de partir, o nobre entrega uma mina, ou seja, 100 dracmas a 10 de seus servos, e dá a eles uma ordem de negociar esses valores até que ele voltasse. E na sua volta, ele vai recompensar aqueles servos fiéis, vai repreender o servo negligente e vai ordenar a execução dos seus inimigos. Esse é o teor, o conteúdo dessa parábola. Mas o que Jesus quis ensinar, o que Jesus quer nos mostrar, nos revelar através dessa parábola? Primeiro, eu já disse aqui na introdução que havia um conceito entre os judeus que também era o conceito, era a forma como pensavam os discípulos, de que haveria a manifestação de um Messias terreno, político, econômico, social, que os libertaria do jugo do Império Romano. Os judeus ansiavam pela manifestação do Messias. E os discípulos que estavam com Jesus acreditavam que ele era o Messias, mas que ele também seria esse líder político, econômico, social que os libertaria do Império Romano, desse jugo, já que naquela época o Império Romano dominava sobre boa parte do mundo, inclusive sobre os judeus. Então Jesus ele conta essa parábola no intuito de tirar esse pensamento equivocado dos discípulos e dos próprios judeus. Jesus veio implantar naquele momento um reino espiritual, o reino dos céus aqui na terra. Esse Messias libertador, que é Jesus, ele vai libertar Israel um dia, mas é na sua segunda vinda, quando ele virá para reinar sobre Israel, e de Israel ele vai reinar, dominar sobre todo o mundo. Mas na sua primeira vinda, Jesus queria implantar um reino espiritual. Então, Jesus conta essa parábola nesse primeiro momento para tirar essa ideia equivocada, tanto dos discípulos quanto dos judeus. E através dessa parábola, Jesus nos traz lições importantes e preciosas que podemos aplicar às nossas vidas espirituais, à igreja que o Senhor aqui fundou. Primeira lição importante que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre a importância do trabalho dos servos durante a ausência do Senhor. Há uma importância no trabalho dos servos durante a ausência do Senhor. Não vamos esquecer que esse Senhor nobre é o próprio Senhor Jesus, que os servos somos cada um de nós. Jesus se ausentou aqui da terra, voltou para o céu, e ele lá do céu está reinando. Ele intercede por nós como sumo sacerdote, mas um dia ele retornará à terra. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele ensina uma importante lição aqui, irmãos, que é sobre o trabalho dos seus servos durante a sua ausência. Enquanto ele retornou para os céus, ele nos deixou missões aqui, e a principal missão é ir por todo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura, ganhar vidas para ele, é negociar essa mina, ou seja, é trabalhar e frutificar, como pregou aqui no domingo o presbítero Tiago. Nós estamos numa terra boa, as vinhas ali estavam plantadas, o terreno era um terreno fértil, mas a figueira ali no meio das vinhas, que tinha tudo para frutificar, ela não frutificava, ela não dava frutos. E o Senhor aqui nessa parábola está nos ensinando sobre a importância do trabalho dos seus servos durante a sua ausência. Jesus se ausentou dessa terra, Jesus se ausentou por um período, em breve ele voltará, e quando ele voltar, ele vai pedir contas a cada um de nós, dos dons, dos talentos que ele nos concedeu, que ele nos deu, que ele nos emprestou para nós frutificarmos. Ou seja, não cabe servo dele, serva dele, de braços cruzados, sem trabalhar, sem frutificar, sem gerar um retorno para a glória do Senhor. Observa aqui dos versículos 11 a 14, e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Então, esse homem nobre que representa Jesus, chama 10 dos seus servos e lhe confia 10 minas. Uma mina era uma moeda grega que valia 100 dracmas. A dracma era o preço do trabalho de um dia de um trabalhador, de um operário. E Jesus diz ali, negociai até que eu volte. Ou seja, Jesus, ele nos ordena, ele nos dá uma diretriz, que é o quê? Ir pregar o evangelho, ganhar vidas com os dons, com os talentos. Aqui ele usa mina, mas podemos usar dons e talentos, ou seja, cada um de nós não pode ficar parado de braços cruzados, sem produzir frutos, sem trabalhar, sem dar retorno. Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário por cada um de nós. Fomos alcançados pela graça do Senhor. O preço que Jesus pagou foi alto e ele ressuscitou. E ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Diz ainda a palavra que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Não há desculpa, meu irmão, minha irmã. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Jesus nos revestiu, Jesus nos capacitou, Jesus coloca dons e talentos à nossa disposição, e nós precisamos negociar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos frutificar, porque um dia Ele voltará e nós teremos que prestar contas a Ele. Primeira lição importante é sobre a importância do nosso trabalho durante a ausência de Jesus.
ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que ele se ausentou, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos concedeu o Espírito Santo, o outro Consolador, para que estivesse conosco. Não estamos sós. Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós somos revestidos de poder, nós temos totais condições de trabalhar e frutificar para a glória do Senhor. Não há mais tempo de ficar de braços cruzados. Todos nós temos uma mina, um talento, e nós precisamos frutificar. O mundo jaz no maligno, nós estamos vendo aí o que está acontecendo, vimos aí no carnaval, estamos vendo diariamente homens batendo em mulheres, homens abusando de crianças, maridos e esposas se separando, estamos vendo o aumento, o crescimento, a multiplicação da iniquidade, porque o amor de muitos está esfriando. O mundo está clamando por salvação, e eu e você temos a resposta. Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, Jesus virá em breve. Temos que frutificar para a glória do Senhor. E o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Se nós estivermos nele e ele estivermos em nós, daremos muitos frutos. Aumentar a comunhão, irmãos, cuidar da nossa vida espiritual, porque com certeza vamos frutificar para a glória do Senhor. Segunda lição que a gente aprende aqui é que os servos fiéis serão recompensados na volta do Senhor. Olha comigo aqui a partir do versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Então nós observamos aqui, irmãos, que aqueles 2 servos que frutificaram, o que recebeu recebeu uma mina, rendeu 10 minas. O outro que recebeu uma mina, rendeu mais 5 minas. E eles foram recompensados. A segunda lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que há uma recompensa para os servos fiéis. Quando Jesus voltar à sua igreja frutífera, os servos fiéis serão recompensados. Vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena frutificar para o Senhor, vale a pena ganhar almas para Jesus, porque há uma recompensa. Diz a palavra de Deus: o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é vão, irmãos. Há uma recompensa. Vamos descruzar os braços, vamos trabalhar para Jesus, porque um dia seremos recompensados. Ouviremos do Senhor: bom está, servo fiel, bom está, serva fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no reino que está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Ouviremos a voz do Senhor dizer para cada um de nós: bem está, servo bom e fiel, bem está, serva boa e fiel. Aleluia. Há uma recompensa, irmãos. Vale a pena trabalhar para Jesus. Há uma recompensa. O nosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia diz que um dia haverá uma diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve.
há uma recompensa. O Senhor está preparando o nosso galardão e Ele um dia há de nos recompensar. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, irmãos, glórias ao Senhor, aleluia. O texto aqui nos mostra que os dois fizeram um relatório positivo. O que recebeu uma mina produziu 10, o que recebeu outra mina produziu 5, e ambos foram elogiados, ambos foram recompensados. Valeu a pena ser fiel. A fidelidade deles foi recompensada pelo Senhor. Eles foram encontrados fiéis no pouco e foram colocados sobre o muito. Terceira lição, porque nós temos a ceia do Senhor. Os servos infiéis serão punidos na volta do Senhor. Se os servos fiéis, por um lado, serão recompensados na volta do Senhor, por um outro lado, os servos infiéis serão punidos na volta do Senhor. Olha comigo a partir do versículo de número 20. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Observa que esse terceiro servo, ele se apresenta como um servo infiel. Ele é chamado de um mau servo, porque como os outros dois anteriores, ele também recebeu uma mina. O primeiro com a mina rendeu 10, o segundo com a mesma mina rendeu 5, mas esse guardou num lençol. Em outras palavras, esse foi infiel, esse foi negligente, esse não trabalhou, esse cruzou os braços, esse deu desculpas. Ele disse que o homem nobre, que o Senhor era rigoroso, ou seja, esse servo não conhecia Jesus intimamente. Esse servo não trabalhou, não deu frutos, disse que o Senhor era rigoroso, que tomava o que não colocava, que cegava o que não semeava. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele achava que conhecia, mas não conhecia. E ele não trabalhou. Ele cruzou os braços. Ele não produziu fruto. Ele apresentou um relatório negativo, diferente dos outros dois servos que apresentaram um relatório positivo e que foram elogiados e recompensados. Ele apresenta um relatório negativo e dá uma desculpa. Qual foi essa desculpa? O Senhor é um homem rigoroso, o Senhor toma o que não põe, o Senhor cega o que o Senhor não semeia. Na realidade, irmãos, esse servo representa muitos crentes que, para encobrir a sua preguiça e omissão, não fazem nada, dão desculpas, acusa
o Senhor de ser rigoroso. São pessoas que não têm comunhão e não têm intimidade com o Senhor. Não conhecem genuinamente quem é Jesus. E o nobre aqui, o homem nobre que é Jesus, chama ele de servo mau. Por quê, irmãos? No reino de Deus não há espaço para negligência, para omissão. Há trabalho para todo mundo. A terra é fértil, há talentos, há dons, há poder, há graça, há fidelidade. Não há espaço para negligência e omissão no reino de Deus, irmãos. Não há espaço. A neutralidade, irmãos, a negligência, a omissão são ofensas ao Senhor e prejuízo à sua obra, à sua causa. Por isso ele chama de servo mau. E o que ele tinha é retirado. E é dado a quem? Ao que mais frutificou. Ao que com uma mina conseguiu 10. Aí às vezes tem aquela pessoa na igreja que está dando fruto e Deus está cada vez mais abençoando, abençoando, abençoando. E aí as pessoas que não estão frutificando ficam olhando, por que fulano está sendo abençoado e eu não? E às vezes a pessoa que está omissa, que está negligenciando, tem um dom, tem um talento, poderia até frutificar mais do que o outro que está frutificando, mas o outro está em comunhão, está em intimidade, recebe a unção, vai no poder do Espírito e vai frutificando, e aquele outro que recebeu o dom, o talento, que tinha tudo para frutificar, fica de braços cruzados, omisso, negligente, não frutifica, e ainda critica aqueles que estão frutificando. Mas, irmãos, o Senhor voltará. E o Senhor vai cobrar o dom e o talento que estão sendo colocados num lençol. Em outras palavras, está sendo escondido. Na parábola dos 10 talentos, o que o último fez? Ele enterrou o talento. Nessa parábola dos 10 servos e das 10 minas, o que ele fez? Ele colocou o talento, a mina onde? Num lençol. O que ele fez? Escondeu, ocultou. Será que estamos ocultando, escondendo o dom, o talento que Deus nos deu? Se estamos fazendo isso, saiba que um dia o Senhor vai cobrar isso de nós. Se Ele nos deu dons, se Ele nos deu talentos, irmãos, é para frutificar. Essa palavra está parecendo uma continuação da palavra de domingo. Não há mais espaço diante do tempo que a gente está vivendo para ficar omisso, indiferente, apático, negligente, de braços cruzados. Há trabalho e há espaço para todo mundo na obra de Deus. Eu não tenho oportunidade. Tem, irmãos. Quem dá oportunidade não é o pastor, quem dá oportunidade é Deus. Deus cria circunstâncias, Deus cria situações onde as oportunidades surgem, e se você se coloca à disposição de Deus, o pastor, o líder, ele vai ver, ele vai observar, e você vai frutificar para a glória do Senhor. Eu não estou trabalhando porque eu não sou obreiro, que eu não sou obreira. Quem disse que é obreiro e obreira que tem que frutificar? Todos nós temos que frutificar.
Aqui fala de 10 servos. Na hora da prestação de contas, o Senhor usou 3 apenas como exemplo, mas foram 10 chamados. Aqui não fala que foram 10 obreiros, 10 discípulos, foram 10 o quê? Servos. Na obra de Deus, irmãos, todos nós somos servos. Pastor é servo, evangelista é servo, presbítero é servo, diácono é servo, auxiliar é servo, operador de som é servo, porteiro é servo, irmão que faz a limpeza da igreja, irmã que faz a limpeza da igreja é servo. Eu lembro há uns anos atrás que uma irmã me procurou: pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que frutificar, Deus está me despertando, mas eu não sei fazer nada. Eu falei: irmã, com certeza você sabe fazer alguma coisa, você tem um talento, baseado na parábola dos talentos, pelo menos um talento você tem, mas eu não sei evangelizar, eu não canto, mais algum talento. Ela falou: pastor, a única coisa que eu sei fazer, assim, eu cozinho bem, eu já trabalhei com casa de festa, fazendo bolo e salgados. Falei: irmã, isso é um talento. Nós temos uma cantina na igreja, nós temos eventos de mulheres, coquetéis, chás. Olha aí o seu talento, coloca esse talento à disposição do Senhor. Ela sorriu, abriu um sorriso naquele lábio dela, e ela abriu aquele sorriso. É verdade, pastor. E ela começou, irmãos, a fazer bolos, a fazer doações para a cantina, para o coquetel, para o chá, e ela começou a frutificar. Era o dom, o talento dela. Todos nós temos um dom, irmãos. Todos nós temos um talento. Temos uma mina que Deus nos deu. E nós não podemos ficar de braços cruzados, porque um dia Deus vai pedir contas. E a última lição, e eu termino esse estudo: os inimigos na volta do Senhor vão sofrer punição severa. Olha o último versículo: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Nós acabamos de ver aí zombaria, escárnio no carnaval, nessas paradas que eles fazem aí, irmãos. Eles zombam do Senhor Jesus, eles zombam da igreja, rejeitam o Senhor, são dados às obras da carne, prostituição, lascívia, impureza, porfia, peleja, ingratos, profanos, desobedientes a pais e mães. Irmãos, um dia eles serão julgados e condenados severamente, irmãos. Nós seremos abençoados, seremos recompensados, mas eles serão condenados. Por isso que eu falei aqui na escola dominical, no domingo pela manhã, o presbítero Tiago também falou no culto de celebração no domingo à noite. Nós não temos que estar preocupados em responder a esses ataques. Desde que o mundo é mundo, irmãos, sempre vai fazer oposição à igreja. Há mais de 2000 anos que o mundo se opõe à igreja, que os inimigos se levantam contra a igreja, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Há um que sabe se defender, e ele um dia vai punir
vai condenar severamente esses inimigos que zombam, que escarnecem, que rejeitam. A nós compete frutificar, ganhar vidas. Quanto aos que rejeitarem, um dia eles serão julgados e condenados. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos frutificar para a glória do Senhor. Que seja um ano de frutificação. Você está naquele local de trabalho, foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que te colocou ali. Você está naquele colégio, naquele curso, naquela faculdade, foi Deus que te colocou ali. Seja testemunha ali. Tem lugares, tem situações que você não precisa falar, basta você testemunhar com o seu estilo de vida, com a sua vida, que vão vir a você, vão perceber algo diferente e vão querer saber, e aí é a oportunidade, irmãos. Vamos frutificar, vamos voltar a evangelizar, vamos sair aqui, porque os perdidos estão aí, irmãos. Quantos que nós já saímos aqui e fomos alcançados? Quantas vidas desviadas, quantas vidas que foram alcançadas através do evangelismo, dos congressos, dos coquetéis, dos chás. Vamos trabalhar para Jesus, vamos ganhar almas para Jesus, vamos frutificar, porque um dia seremos recompensados. Há um galardão, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, aleluia, para abençoar todos aqueles que são fiéis. Fica de pé, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Que cada um aqui, Senhor, venha frutificar, venha colocar os dons e talentos em utilização na dependência do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Cada um aqui foi dotado com um dom, com um talento, e o Senhor quer usar cada um para frutificar, para glorificar o teu nome, Senhor. Que ninguém aqui enterre talento, que ninguém aqui esconda talento, mina em lençol, Pai, mas que todos possamos frutificar, Pai, para naquele dia ouvir: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Pai amado, desperta os que estão dormindo, levanta dentre os mortos, esclarece, Pai, desperta, aviva, Senhor. Ó Deus amado, joga por terra toda a frieza espiritual, toda a indiferença, toda a apatia, toda a omissão, toda a negligência, toda a preguiça, em nome de Jesus. Desperta os que estão dormindo, aviva a tua obra, manifesta a tua glória e o teu poder, revela, mostra os dons, os talentos, chama, Senhor, chama vidas para frutificar nessa noite, para a glória do teu nome, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, nos preparando para a ceia, mas antes queremos receber uma família, o casal e o filho, que são nossos, né? E estavam emprestados aí, são aqui da base, a gente empresta para fazer a missão, depois que faz a missão volta para a base, né? Então eu queria chamar aqui o Rafael Ferreira, a sua esposa Larissa Rogério da Silva Ferreira e o Rael Ferreira. Estão retornando, o bom filho a casa retorna, não é isso, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Os irmãos recebem o Rafael, a Larissa e o Rael. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Amém. Então vamos orar. Estende as mãos, vira para mim aqui, vocês agora que virem para mim. Pai, aqui está essa família, estão retornando, o Rafael,
Larissa e o Rael, Pai, que eles venham a frutificar, Pai. Já cumpriram a missão em alguns locais, mas eles retornam aqui à base para frutificar, que eles venham a frutificar para a glória do Teu nome, que o Senhor use a cada um deles como instrumento, como canais. Eles têm dons, Pai, eles têm talentos, Pai, eles são adoradores, são músicos, Pai, e com certeza o Senhor irá usar a vida deles para glorificar o Teu nome aqui, Pai. Eu Te agradeço e profetizo frutificação, crescimento espiritual para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Vamos trabalhar para Jesus, hein? Vamos trabalhar para Jesus. Vou pedir aos irmãos, os obreiros, obreiras aqui, que deem as boas-vindas aos nossos queridos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26. Faremos a leitura nos preparando para a mesa do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos orar, nos preparando para a ceia do Senhor, lembrando que a ceia do Senhor é para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que estão em comunhão com Deus, com a igreja e com o ministério. Se você está nos visitando nessa noite, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com o seu ministério, você pode participar conosco. Se você não é batizado nas águas, se você está afastado, desigrejado, excluído, disciplinado, você não pode participar da ceia do Senhor. As diaconisas vão servir o pão, os irmãos segurem e aguardem para que participemos conjuntamente. Em seguida, os obreiros vão servir o cálice da mesma forma, os irmãos segurem e aguardem para que participemos conjuntamente. Vamos adorar a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é teu sangue.
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos receberam o pão, alguém ficou sem receber. Pai, aqui está o primeiro elemento da ceia, o pão, que nos recorda, nos lembra do corpo de um justo, de um inocente, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tinha que estar naquela cruz era eu, éramos cada um de nós, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor. Através deste ato de amor, fomos reconciliados com o Senhor e temos comunhão com o Senhor e uns com os outros. Estamos aqui nessa noite, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus, participando desse memorial com o coração cheio de gratidão, de alegria, pela nossa salvação e vida eterna. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, que ao participarmos deste pão, sejamos cheios do Teu Espírito Santo, curados, renovados, revigorados, fortalecidos para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos em nome de Jesus. Oh, glórias ao teu nome. Aleluia, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Louvado, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, glórias ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Da mesma forma, os obreiros vão servir o cálice. Os irmãos segurem e aguardem para que participemos conjuntamente. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ao
santificação. Aleluia. Todos receberam o cálice, todos. Pai, aqui está o segundo elemento da ceia. O vinho, o suco de uva, que nos lembra do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sangue que nos reconciliou com o Pai. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que tem poder. Oh, glórias ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos estar em comunhão com o Senhor e uns com os outros e participarmos desse memorial, de cumprirmos essa ordenança do Senhor. Pai amado, que ao participar desse segundo elemento, novamente sejamos cheios do Teu Espírito Santo, curados, renovados, fortalecidos e revigorados para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Disse Jesus, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, façamos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, presença santa, oh, presença doce, vem sobre nós, enchendo-nos, Senhor. Oh, glórias ao Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba o renovo do Senhor, receba a cura do Senhor, receba a restauração. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glórias ao nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Exaltado, engrandecido e glorificado seja o Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando enquanto os obreiros vão recolhendo os cálices. Toma o seu assento, ainda vamos adorar o Senhor, desta feita, com mais um cântico, mas também com as nossas
contribuições. Segundo aos Coríntios 9, 7, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E é com alegria que nós vamos estar contribuindo para o avanço, o crescimento, o progresso da obra de Deus aqui na terra. É com alegria que nós vamos contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Fevereiro é um mês difícil, 28 dias apenas, tirando aí os 6 dias do carnaval, 22 dias, mas os compromissos estão aí mantidos. Nós precisamos saudar os compromissos em dia. Estamos na última semana, o mês acaba sábado, dia 28, onde temos o nosso compromisso, que é o aluguel da igreja, o maior compromisso. E nós cremos, irmãos, na fidelidade do nosso Deus. Ele é Jeová Jirê, o Deus que tudo provê. Ele é a fonte, a origem dos recursos, e Ele é dono do ouro e da prata. E nós cremos que cada membro dessa igreja, cada irmão, cada irmã, também se manterá fiel nas suas contribuições, para que nós possamos saudar em dia os nossos compromissos. Por ser um mês de feriado do carnaval, muita gente viaja, né? Muita gente descansa, mas é fundamental a nossa fidelidade com a obra do Senhor, porque a igreja ela é mantida única e exclusivamente com os dízimos e ofertas dos seus membros. Graças a Deus, não recebemos ajuda federal, estadual, nem municipal. A igreja depende do Senhor e da fidelidade de cada membro que compõe a igreja. Então, nesse momento, nós vamos estar orando, contribuindo para a obra do Senhor, crendo na bênção, no suprimento das necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, aqui está um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. Multiplica, Pai, prospera, supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, Pai. Envia os recursos, toca em cada coração, para que seja fiel, porque o Senhor nós sabemos que é fiel. Tu és Jeová Jirê, o Deus que tudo provê. Tu és a fonte, a origem dos recursos. O dono do ouro e da prata é o Senhor. Mas muitas vezes pessoas endurecem o coração e não contribuem, Pai. Que haja fidelidade em cada membro aqui. Que o Senhor abençoe o trabalho das mãos de cada um. Que o Senhor prospere, frutifique, que nada falte em cada lar e em cada família aqui representada, Pai. Dá promoção no trabalho, dá aumento salarial, para que o teu filho, a tua filha continuem sendo fiéis, Pai. Dá vitória àqueles que têm causa na justiça, os que já tiveram a vitória, que haja, Senhor, execução da sentença. Libera no reino espiritual aquele dinheiro que o teu filho, a tua filha está esperando receber e quer contribuir, fez um propósito para contribuir para a tua obra. Libera também a venda daquele bem, daquele imóvel, que o teu filho, a tua filha fez um propósito também de investir no teu reino. Glorifica o teu nome também, através das nossas finanças, Pai. Oramos pedindo que o Senhor abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medida e repreenda o devorador, em nome de Jesus, amém. Vamos estar adorando e contribuindo no nome de Jesus. Já estou crucificado.
Quem foi abençoado, dá um glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos encerrar aqui a transmissão. Você que nos assistiu, que participou deste culto, que Deus te abençoe, abençoe sua família, que você venha frutificar neste ano de 2026. Desejo um restante de noite de terça-feira e uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Deus te abençoe. Domingo 10h15, o culto da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.